Fala galera, meu nome é Roberto, você está no Tá em Choque, e hoje é a nossa aula 1 de 2, fazendo exercícios de análise de circuitos em regime permanente de corrente alternada, o que eu fiquei devendo para vocês. Então até o momento a gente veio estudando regime permanente de corrente alternada, fasores, frequência, reatância, impedância, etc. Só que nós não fizemos exercício de fixação. Eu vim falando para vocês que era simples de calcular, só que eu não mostrei como. Nessa aula a gente vai fazer um exercício, só que bem detalhado, bem explicadinho. Ela é até um pouquinho mais comprida, mas é para explicar passo a passo para vocês como faz, para não ter engano nem dúvida. Na próxima aula a gente vai fazer alguns outros exercícios, se eu não me engano são 3, que aí vai ser um pouquinho mais rápida a aula, e explicando alguns outros tipos de topologia, como você pode ver o circuito, etc, e analisar e tudo mais. Só que antes da gente continuar, puxa a vinheta. Algumas considerações, antes da gente começar a fazer os exercícios, é que em regime permanente de corrente alternada, a gente calcula o regime permanente, como o próprio nome diz. Então, o que isso significa? Significa que não vamos ter condições de contorno, não vamos ter condições iniciais, não vamos ter regimes de carga nem de descarga, ok? É apenas o regime permanente ali, como a gente veio trabalhando em regime permanente de corrente contínua, você só tinha aqueles valores fixos. Os cálculos, aliás, eles são análogos ao regime permanente de corrente contínua, como a gente vai ver nessa aula. Isso implica, e reforçando, que você não vai ter condições iniciais, que era o que dificultava na análise de corrente contínua quando a gente estava em regime transitório, que era o cálculo da carga e o cálculo da descarga, por exemplo, de indutores, de capacitores, de circuitos mistos como RLC, que você tinha que calcular as condições iniciais, etc. Não vai ter isso nessa parte, ok? Quando que a gente vai começar a calcular a parte transitória de uma corrente alternada, num sistema com frequência variável? Isso a gente vai ver em Laplace, que é mais pro final do curso. Nessa aula a gente vai resolver esse exercício aqui. Esse exercício ele vai ter uma fonte de tensão, uma única fonte no circuito de tensão alternado. A gente vai ter 2 resistores, um indutor e um capacitor. E nós vamos fazer a análise de malha deles. Então a gente vai querer calcular a corrente fictícia nessa malha e nesta outra malha aqui. Bem, então para o nosso primeiro exercício aqui, como nós podemos ver, eu vou ter uma fonte de tensão, um resistor, outro resistor, um indutor e um capacitor. Perceba que essa minha fonte ela é dada pela seguinte expressão, 40 vezes seno de 3000 T. Uma coisa muito importante, quando a gente estiver trabalhando em corrente alternada, ou qualquer outro regime que varie a frequência, muitas vezes você vai ver as fontes representadas dessa maneira assim, ó, com um símbolozinho aqui ó, de alternado. Tá? Pode ser para tensão, pode ser assim, e para corrente, você normalmente vai ver assim, ó, tá? O que acontece? Quando você for fazer a análise do exercício, você não tem que ligar muito para essa simbologia aqui, tá? Essa simbologia da cobrinha, vamos dizer assim, né, desse símbolo de alternado, ele meio que ele só indica, ó, essa fonte é uma fonte de frequência alternada, ok? Você está trabalhando em regime alternado, não em regime contínuo. Porém, quando a gente trabalha no circuito, a gente meio que tira uma foto, vamos dizer assim, a gente tira um print daquele instante que a gente estiver trabalhando. Então, nesse caso, você pode ver que eu tenho a polaridade aqui, ó, positiva e negativa para esse sentido da fonte. Poderia ser uma polaridade, sim, mais e menos? Poderia. Depende do instante da minha análise. Isso não vai fazer muita diferença quando eu tiver apenas uma fonte no circuito. Porém, como a gente vai ver nos próximos exercícios, se eu tiver mais de uma fonte, é importante eu saber qual que é a polaridade naquele instante. Porque perceba, como em corrente alternada os sinais podem estar defasados, enquanto que um sinal, estou representando em verde, ele pode estar nessa defasagem, um outro sinal, por exemplo, em vermelho, ele pode estar ó, nessa defasagem aqui. Ó. O que vai ocorrer? Vai chegar uma hora, por exemplo, pegar um ponto aqui qualquer, ó, marcar em roxo para vocês, vai ter uma hora aqui que o meu sinal, por exemplo, nesse instante aqui de tempo, esse meu sinal vermelho, ele vai ser um valor positivo e meu sinal verde vai ser 0. Vai chegar um outro momento que o meu valor vermelho ele vai continuar sendo positivo e meu valor verde ele vai ser o quê? Ó? Ele vai ser negativo. Como a gente viu, essa defasagem entre sinais é possível em corrente alternada e é por isso que a gente tem que se preocupar nesse momento em definir no instante de análise qual que é o sentido da minha fonte. Ambas são alternadas, sempre, mas como a gente viu em corrente alternada, o sentido da fonte, a polarização dela, vai se alternando ao longo do tempo. Então é importante que eu pegue sempre nesse mesmo tempo. E pegar nesse mesmo tempo de análise para ambas as fontes é nesse circuito aqui, olhar para as minhas fontes e saber qual que é a polaridade deles instantânea.
ok? Isso não vai mexer em nada no cálculo, apenas vai garantir que os seus sinais eles estão de acordo com a fase ou defasagem entre eles real que você está analisando, ok? Então tem que tomar esse cuidado. Nos próximos exercícios eu vou explicar isso melhor para vocês. Então a gente tem essa nossa fonte, que ela vai ser alternada. Ah, mas como é que eu faço para saber ela se é alternada ou não, se eu não tiver esse símbolo? Ué, é muito simples. A gente viu que a forma base de uma onda é como? É a minha onda, eu vou chamar de sinal X, tá? Pode ser tensão ou corrente. Ele vai ser o sinal de pico, então o X de pico, vezes cosseno de ômega vezes T, em que ômega é a minha frequência angular, que é 2 vezes π, vezes F, que é a frequência elétrica, dado em Hz. T é o nosso tempo de análise, que é a nossa variável, que vai ficar variando. Então perceba, se eu tenho 40 vezes seno de 3000T, é quase isso. Lembra que a gente, em vez de escrever cosseno, eu posso escrever por seno também. Então, nesse caso, quando eu vou fazer a análise do meu circuito, apesar de eu poder escrever em forma de seno, eu tenho que sempre calcular escrito como um cosseno, por causa das nossas aulas de fasor, como a gente viu, para que os nossos fasores eles batam com a nossa convenção da parte real e tudo mais que a gente veio vendo nas aulas de fasores. Se você não sabe, não está entendendo o que eu estou falando, volta na aula de fasores, dessa playlist aqui, que você vai ver, tá bom? Lembrando, uma coisa aqui rapidão, que é o seguinte, quando eu tenho um seno de algum x, alguma coisa aqui, um valor qualquer dentro, eu posso escrever ele como um cosseno desse x menos 90 graus, ou seja, eu estou defasando esse sinal de 90 graus, tá bom? Então a gente tem que fazer essa conversão. Então esse nosso sinal, quem que é o meu x de pico? É esse 40, ó, é o 40 vezes a função periódica, ó, é o x de pico vezes a função periódica. Então eu vou ter 40 multiplicando cosseno, porque eu não quero seno, eu quero cosseno agora. 3000 vezes t. Quem que multiplica t? É o ômega. Então eu posso manter esse ômega. Então vai ser 3000t, que 3000 é o meu ômega, menos 90 graus. De onde veio esse menos 90? Dessa conversão, de seno para cosseno, ok? Porém, para cálculo, a gente não vai utilizar essa notação mais carregada, essa notação aqui utilizando função trigonométrica no domínio do tempo. A gente vai usar o quê? Vai usar o fasor. E lembra como é que era o fasor? O fasor basta você pegar o valor de pico e o ângulo de defasagem, que é menos 90 graus. Então eu vou ter isso escrito na forma fasorial como 40, ângulo de fase menos 90 graus. Lembrando que o ângulo de fase, o correto é você escrever ele em radianos, ok? Porém, a minha calculadora e a maioria dos programas, eles entendem isso daqui, ó, em graus, dado as especificações, você configura lá. Ele vai entender isso em graus e vai converter para você, vai efetuar os cálculos e vai jogar de volta em graus para você. Para a gente, fica mais fácil analisar em graus, só que quando você for calcular, você toma esse cuidado, porque o cálculo na mão é feito em radianos, então você tem que converter 90 graus para tantos radianos, ou então a sua calculadora, o seu programa, se ele não fizer isso, você tem que fazer essa conversão, tá bom? Toma cuidado com isso. Bem, eu vou presumir que, como é assim na minha calculadora, é só jogar esse ângulo aqui que ele vai fazer os cálculos corretos, ok? Então, o fasor, ele vai ser de 40, ângulo de fase menos 90 graus. Isso significa o quê? Que eu vou ter a minha tensão ao longo do tempo e esse meu sinal, ele vai ter, ó, uma amplitude aqui, ó, de pico de 40 volts, amplitude de pico, e em relação à minha origem, aqui o zero, quando começa, ele está defasado 90 graus, ok? Então ele está defasado 90 graus da minha origem, tá? Essa defasagem, como essa fonte está sozinha aqui no circuito, não faz diferença. O valor de pico, ele vai indicar o quê? A máxima amplitude da minha fonte, tá bom? O ômega, por sua vez, ele é um parâmetro que fica oculto. Então, o meu ômega sendo 3000 radianos por segundo, essa é a unidade medida dele, ele fica como oculto esse parâmetro. Quando que eu vou usar ele? Para calcular as impedâncias do meu circuito, tá bom? Então, olha que interessante, eu tenho uma fonte só atuando sobre o meu circuito, então eu já posso fazer o cálculo direto. Para isso, eu preciso passar minha fonte para a forma fasorial, ok? Para a notação fasorial. Lembrando que essa notação aqui fasorial de valor de pico e ângulo de fase é a notação polar. Você pode passar também para a notação retangular, que ficaria 0 menos J40. Lembrando que J é o nosso número imaginário, raiz de menos 1, ok? Que alguns livros usa a letra I,
só que para a gente ir em elétrica é intensidade de corrente elétrica, então não é legal usar essa letra, ok? Então a gente usa o J para simbolizar isso. Porém, como eu mostrei para vocês na aula de fasor, você usar a notação retangular para representar fontes, que nesse caso seriam as grandezas de tensão e corrente, que são fasores, não é uma representação legal. Por quê? Confunde. O que é menos J40 volts? Não sei, isso é muito estranho. Agora, eu sei o que é 40 volts de pico defasado de menos 90 graus em relação à minha origem. Opa, isso eu sei. Então, para fontes, ou seja, tensão e corrente, a notação polar, que é essa daqui, ela é muito mais fácil de você entender o que está acontecendo. Ah, quando que eu vou usar a notação retangular? Quando você tiver que fazer cálculo. Então, ou você trabalha tudo em notação polar, ou você trabalha tudo em notação retangular. Minha calculadora, ela é uma várzea. Então, eu posso jogar a forma que eu quiser, que ela converte, faz os cálculos e me devolve o valor da forma que eu quero, retangular ou polar, ok? Mas você tem que tomar esse cuidado de ficar fazendo as conversões se você estiver fazendo na mão ou não usar algum software tão potente. Beleza, nós calculamos a fonte. Calculamos a fonte, não tem mais nenhuma outra fonte para mexer no circuito. Então agora nós vamos partir para quem? Para os nossos elementos passivos, que são resistores, indutores e capacitores. Antes de você fazer o cálculo, por que isso? Porque primeiro você está adaptando as notações fasoriais, a utilização de fasores do seu sistema para trabalhar em regime permanente de corrente alternada. Feito isso, adaptou tudo, beleza, você realiza os cálculos e depois você volta por que a gente chama de domínio do tempo, que é o que? A análise no tempo, ok? Então perceba, quando a gente estiver em regime permanente de corrente alternada, o resistor, qual que é o valor da resistência dele? É o próprio valor do próprio resistor, não muda. O resistor não varia a sua resistência com a frequência. Então, 1,5 kΩ vai continuar sendo 1,5 kΩ. Mesma coisa para o R2, 1 kΩ aqui. Porém, o indutor e o capacitor, eles vão variar a sua resistência, entre aspas, ou o conceito que a gente viu nas outras aulas de reatância, em função da frequência que ele vai operar. E qual que é a nossa frequência atual? De 3.000 radianos por segundo, ok? Então, como é que funciona a reatância indutiva que vale para o indutor? Ela vai ser dada por J, ômega, L. Lembrando que o valor mesmo, o módulo da reatância indutiva é só ômega L, tá? Se você quiser o valor dela. Esse J é para você efetuar o cálculo, ele vai indicar, opa, a gente tem uma reatância no circuito, opa, é uma coisa diferente da resistência, só que também possui a mesma propriedade de correlacionar tensão e corrente elétrica. Só que como os elementos eles têm características distintas, que nem a gente viu na aula de reatância, não vai dar spoiler, eu espero que você tenha visto a aula, a gente utiliza esse J e matematicamente ele acaba caindo aqui também, como é visto na aula, ok? Então, eu tenho que J ômega L é minha reatância indutiva. Então, eu vou ter que minha reatância indutiva vai ser J. Quem que é ômega? É 3.000 vezes L. Quem que é a indutância? 1/3 de Henry, é a unidade de medida. Então, multiplica por 1/3. Então, eu vou ter que meu XL, ele vai ser igual a 1000. J1000. O quê? Ohms. A unidade de medida de reatância é ohms também. E para o capacitor, também muito parecida a equação, vou ter que escrever aqui embaixo que ela é um pouquinho maior. Então, a reatância capacitiva, ela é 1 sobre J ômega C, que é a mesma coisa se você passar aqui a parte imaginária para cima, menos J 1 sobre ômega C, ok? Isso daqui, ó. Então, substituindo, você vai ter menos J 1 sobre 3.000 vezes 1/6 de microfarad. Esqueci de colocar aqui no início do enunciado, peço desculpa. Esse 1/6 de microfarad é a mesma coisa que 1/6 vezes 10 a menos 6. E ao final, isso daqui vai ser a mesma coisa que menos J, 2.000, o quê? Ohms. Beleza? Então você substitui aqui. Feito essas substituições, basicamente acabou. Porque agora a gente vai aplicar as mesmas técnicas de análise que a gente veio vendo aonde? Em regime permanente de corrente contínua. Então, tudo é a mesma coisa. Você vai tratar apenas os seus capacitores e indutores como se fossem resistências, entre aspas. Por quê? Porque tá tudo em ohm. E aqui, ó, tá tudo em... Essa fonte está dada em volts, ok? 40 menos 90 graus, volts. Algumas pessoas podem me perguntar, a fonte eu não preciso passar para valor RMS?
como a gente viu na outra aula, ou seja, pegar o módulo e dividir por raiz de 2? Não, não precisa, dá na mesma. Por quê? Porque o fasor em si, ele é dado pelo valor de pico, tá? Se você passar para a forma RMS, ou seja, tensão RMS, dá na mesma. Os cálculos vão sair iguais. A única diferença que você tem que tomar cuidado é que, se você está usando aqui valor de pico, que nem eu estou usando nesse cálculo, o valor das correntes que você achar aqui e tudo mais vão ser valores de pico. Se você calcular pelo valor RMS, vão ser valores de corrente RMS. Aí se você quiser o valor de pico, depois a corrente você tem que multiplicar por raiz de 2, tá? Você tem que tomar só esse cuidado. Mas você dividir ou não por raiz de 2, ou seja, passar para valor RMS ou não, não tem problema, tá? Lembrando que a gente só pode usar o valor RMS dividido, fazendo a divisão do valor de pico por raiz de 2, em regime permanente de corrente alternada sinusoidal, tá? A senoide. Então agora, para o que a gente está calculando nessa aula, que é tensão e corrente, não vai fazer a mínima diferença. Para a parte de potência, aí sim vão haver alterações. Então, na parte de potência é quando se mostra mais útil o termo RMS, quando a gente realmente necessita do RMS. E aí eu vou mostrar para vocês na próxima aula. Porém, nessa aula, como não há necessidade, vamos continuar trabalhando só com os valores de pico para não confundir vocês. Então, olha aqui, legal. Agora, nesse exercício vai ser um exercício de calcular as correntes fictícias de malha. Então, eu vou querer calcular essa I1 aqui e essa e 2 aqui. Ah, Roberto, mas não é alternado? Sim, então, tipo, hora I1 vai estar nesse sentido, hora ele vai estar no outro, hora I2 vai estar no sentido horário, hora no anti-horário. Mas assim, a análise, lembra que eu falei para vocês, é desse momento instantâneo aqui, quando eu estou considerando mais e menos. E aí o fasor em si, ele já dá essa ideia pra gente de algo estático, né? Como se a gente tivesse tirado uma foto e analisando naquele instante. Porque uma vez que eu sei o fasor de tensão e eu sei o fasor de corrente, eu posso voltar para o domínio de tempo e calcular em qualquer tempo que eu quiser, em qualquer instante que eu precisar, ok? A notação fasorial, analisar por meio de fasores que a gente está fazendo, é a grande vantagem, porque eu transformo um circuito que tecnicamente ele não é estático no tempo, em algo para análise ali instantânea, na hora de fazer o cálculo, estático, que nem a gente está vendo aqui. Então, continua sendo válido os métodos de análise que a gente viu. Então, nesse caso, a gente vai usar as correntes, método das correntes fictícias de malha, lembrando que a gente decide um lado, né, que a gente considera que a corrente fictícia dentro da malha vai operar, e para facilitar os nossos cálculos, a gente considera todas elas no mesmo sentido, tá? Então, fazendo aqui o cálculo para essa primeira malha aqui, ó, começando desse ponto, indo aqui, ó, nesse sentido da corrente. Então, eu vou ter essa minha I1 aqui, então vai ter I1 vezes R1, então eu tenho I1 vezes R1, que é 1.500 ohms, mais, aí aqui vai ter I1, e aqui eu vou ter quem? I2, voltando. Lembrando que quem que vai ser a corrente de maior intensidade? Sempre a da malha que eu estou analisando naquele momento. Então, agora vai ser I1 menos I2. Então, eu vou ter I1 menos I2 multiplicando a impedância aqui do meio, que é J1000. Depois aqui eu não vou ter nada e entra aqui ó, no menos de quem? Da fonte. Então, fica menos 40 menos 90 graus. Ok? E tudo isso daqui é igual a zero. Perceba que eu estou misturando notação polar aqui com notação retangular aqui. Então, vocês tomem muito cuidado. A minha calculadora faz isso tudo. Se a de vocês não fizer, você faz a conversão. Então, ao final aqui, o que é que eu vou ter? Eu vou acabar tendo I1 vezes 1.500 mais J1000 mais I2 vezes menos J1000, ok? Esse menos aqui é do menos I2 aqui. E tudo isso é igual a 40, ângulo de fase 90 graus. Menos 90 graus, ok? Então a gente vai pegar essa equação e vai guardar ela. Agora a gente vai fazer o mesmo procedimento para a segunda malha. Então eu estou partindo daqui, está seguindo o sentido aqui da malha. Então eu vou ter aqui quem? I2 nesse caso. Então, eu vou ter I2 vezes 1000 mais I2 vezes menos J2000. E aqui eu vou ter mais I2 menos I1. Lembrando, a malha de análise é que tem prioridade, ok? Então, vai ser I2 menos I1, que está vindo por aqui, ok? Veja o sentido da malha, vezes J1000. E tudo isso daqui vai ser igual a zero.
Então, rearranjando aqui, eu vou ter I1 vezes esse 1 aqui, ó, menos J1000, mais I2 vezes 1000. Aí eu vou ter aqui menos J2000 mais J1000. Então, é menos J1000, já simplificando, igual a 0. Então, a gente guarda essa outra equação. Então, você vai pegar e resolver esse sistema de equação aqui, tá? Você tem duas incógnitas e duas equações. Então, você resolve um sistema 2×2. Faça isso numa calculadora, em algum software. Se for muito Deus da matemática, você faz na mão. Mas aí, no final, você vai obter o quê? Você vai acabar obtendo que I1 ele é 16 menos 127 graus miliamperes, então dá 16 miliamperes defasado de menos 127 graus em relação à origem. E I2 vai ser 113 miliamperes, 8,13 graus em relação à origem, ok? Uma coisa muito importante que vocês têm que tomar cuidado, que é o seguinte, e isso eu já acabei cometendo de erro. Por exemplo, I1 é esse pedaço aqui da malha. Então, I1 é quem está passando por R1. I2 é quem está passando por R2 e o capacitor C1. Porém, o L1, quem que ele vai ser? Ele vai ser I1 menos I2. Como a gente vê aqui que o módulo de I2 ele é maior, então eu sei que a corrente ela vai fluir nesse sentido aqui, tá? Então eu vou ter aqui I2 e eu vou ter aqui I1. Então essa corrente resultante que passa aqui pelo meu indutor, ela vai ser dada por I2 menos I1. Só que se eu fizer essa subtração aqui direta, eu vou errar. Por quê? Porque ela está na notação polar. E na notação polar, fazer subtração direto não é a mesma coisa que na forma retangular. Então isso daqui na sua calculadora, quando você fizer e tudo mais, vai dar 0,124, mais ou menos, tá? Ângulo de fase 13,31 graus, ok? Olhando assim, de início os módulos, você pode falar assim para mim: poxa, Roberto, não está batendo a lei de Kirchhoff das correntes e das tensões. Por quê? Observe, I1, pelo que eu vi aqui, ele é um valor menor do que I2. Então, nesse caso aqui, como a gente viu, a corrente resultante ela vai acabar subindo. E essa minha corrente resultante aqui que ela está subindo, ela possui um valor de 124 mA. Então, se eu fosse somar 124 com 16 mA de I1, era para ser maior do que esses 113 que está aqui. Poxa, Roberto, tá errado então. Não é que tá errado, é que você só está olhando a amplitude, o valor de pico, só que você não está levando em consideração quem? Os ângulos de fase. Todos esses valores de pico, eles estão em posições diferentes entre si. Esse valor de 1, ele está a menos 127 graus em relação à origem. O I2, ele está 8,13 graus adiantado. E esse resultante aqui, ele está 13,31 graus adiantado em relação à origem. Então, se você comparar no mesmo instante de t os fasores, vai bater as leis de Kirchhoff. Só que se você olhar apenas o valor de amplitude sem levar em consideração quem? O ângulo de fase, vai dar errado. Você não vai estar fazendo a análise correta. Então, você tem que tomar muito cuidado com isso na hora de você comparar. Quando que eu posso comparar diretamente? Se os ângulos de fase forem iguais, ok? Então, reescrevendo o I1 no domínio do tempo, que seria a própria expressão do I1 ao longo do tempo, ele vai ser a mesma coisa que o valor dele de pico, que é 16 vezes cosseno de ômega, que é 3000 T, menos 127 graus miliamperes, ok? Lembrando que esse menos 127 graus, o certo seria escrever em radianos, como eu já expliquei, mas a gente escreve em graus aqui para facilitar. Então perceba, quando você jogar um determinado valor de tempo aqui, essa expressão ela vai te dar um valor, certo? Você tem que jogar o mesmo valor de tempo para as três correntes aqui para comparar elas e ver se dá certo ou não a lei de Kirchhoff. Você vai ver que vai dar certo, tá bom? Então você tem que tomar esse pequeno cuidado. Não pode só comparar o valor de pico. Isso é uma coisa que confunde muito. O I2 ele vai ser a mesma coisa. Ele vai ser 113 cosseno de ômega, que é 3000 T, mais 8,13 graus miliamperes, ok? E a mesma coisa que seria para o I2 menos I1, só repetir o procedimento. Então perceba, é basicamente a mesma análise que a gente veio fazendo para a corrente contínua,
porém com algumas adições e algumas observações que a gente viu em corrente alternada. Então sempre você vai passar para a notação fasorial. Lembre-se, trabalhe sempre tudo em notação polar ou retangular, depende do que for mais fácil. No meu caso, como eu estou explicando aqui para vocês e a minha calculadora faz automática, ora eu escrevo em polar, ora eu escrevo em retangular, tá bom? Uma vez passado para as notações fasoriais, as fontes, e as suas impedâncias você converteu já baseado na sua frequência do seu circuito, você pode efetuar o cálculo, ok? Assim como a gente viu em corrente contínua. Só que depois, para comparar, você não pode só ter os fasores. Nesse caso aí, a gente calculou os fasores de corrente. Você precisa voltar para o domínio do tempo e aí aplicar num tempo qualquer, por exemplo, t igual a 0, para você comparar tudo e ver os valores, se eles estão batendo ou não, de acordo com as leis de Kirchhoff, etc. Bem, a aula hoje foi isso. A gente na próxima aula vai fazer mais exercícios. Essa primeira aula foi só esse exercício. Resolvi fazer ele bem devagar, explicando com bastante calma, tanto que até ficou meio longa. E só deu um exercício, né? Mas nas próximas aulas a gente vai acelerar um pouquinho mais o passo, porque agora eu creio que vocês já entenderam como faz o cálculo. E a gente vai acelerando esses exercícios para fazer mais deles, para a gente treinar bastante. Então, os vejo na próxima aula. Qualquer dúvida, deixa no comentário e deixe seu like para reforçar o canal. Muito obrigado, até lá!